Palavra de Deus, Neemias capítulo 6, versículo de número 3. Neemias 6, 3, está escrito. Se você puder, acompanhe na sua Bíblia. Se está pelas redes sociais, pense em alguém que precisa ouvir essa palavra. Pense e mande o link para essa pessoa, compartilhe. É importante, você estar fazendo uma grande obra, nos ajudando a levar essa palavra para outras famílias. Neemias 6,3 está escrito: E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Eis que estou fazendo uma grande obra. Meus queridos e amados irmãos, você talvez já ouviu falar da história de Neemias. Neemias foi um homem aguerrido, que a história dele pode ser resumida em duas palavras: trabalho e fidelidade. Fidelidade e trabalho. Neemias, ele se colocou à disposição de Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Se a gente for olhar um pouquinho a história, a gente vai ver que Deus, através da sua bondade e justiça, ele permitiu que os babilônicos destruíssem Jerusalém e depois houve a restauração por Zorobabel, Esdras, e após a reconstrução do templo, porque primeiro as coisas de Deus, ficou faltando a reconstrução dos muros. Os muros precisavam ser reerguidos. Aquele povo que tinha passado por um processo de castigo de Deus, de provação de Deus, já estava numa situação bem melhor, porque eles estavam de volta para sua pátria e estavam cultuando ao seu Deus. Mas se sentiam vulneráveis, porque não havia segurança. E Neemias, ele de longe percebe que as pessoas que estão ao seu redor, os seus irmãos, estavam passando esse momento de insegurança. Ora era, ora não era. Será que vai acontecer tudo de novo? Será que nós vamos ter aquela dor? A dor vai se repetir? Será que nós vamos perder tudo novamente? Será que o que nós estamos construindo agora, de uma hora para outra, não será destruído pelo inimigo? Pois bem, Neemias se coloca à disposição de Deus para essa batalha. E ao se colocar à disposição de Deus, Neemias encontra muitos obstáculos. Não é à toa que você ligou seu rádio, que está me assistindo agora. Deus, ele quer colocar um mapa na sua mão. Deus, ele quer lhe prevenir de algumas situações que você está enfrentando e vai enfrentar. Porque o objetivo de Deus não é apenas o hoje. O hoje é para você. Hoje você tem que se alegrar, hoje você tem que agradecer, hoje você tem que adorar. Hoje é para você viver o hoje. Mas Deus, ele lhe adverte para o amanhã. E essa advertência de Deus não é para você ficar agoniado, nervoso e com medo, não. É para que você encontre descanso. Deus está ministrando uma porção de descanso, fé, bondade. Deus está dizendo, não vai se quebrar nada, aleluia, não vai faltar nada, aleluia, não vai ter morte, não vai ter destruição, vai ser tudo dentro da minha vontade. Mas algumas advertências você precisa receber.
O tema dessa mensagem é firmado em Deus até o fim. Você pode repetir comigo? Quem estiver nas redes sociais, se puder, escreve aí para não esquecer. Firmado em Deus até o fim. Pastor Júnior, espiritualmente, o que significa reconstruir os muros? Olha só, atenção, porque aqui pode ser uma das partes principais dessa palavra. Pastor Júnior, o que significa para mim, para eu colocar em prática hoje na minha vida, reconstruir os muros? Olha só, a reconstrução dos muros, espiritualmente falando, é você se colocar à disposição de Deus para ser usado. Esse é o primeiro passo da reconstrução espiritual. É você se colocar à disposição de Deus para ser usado. E usado para quê, pastor? Para restaurar aquilo que o inimigo destruiu. Veja bem, Deus deseja, de forma urgente, encontrar alguém disposto. Deus não está procurando ninguém preparado, porque tem muitos preparados, mas não estão disponíveis. Deus está procurando disponível, porque a preparação vem com a disponibilidade, creio eu. Então veja bem, disposição para refazer aquilo que o inimigo destruiu. Aleluia. E prontamente o Espírito Santo pergunta a mim: Júnior, o que precisa ser reconstruído na sua vida? Eu abro aqui o YouTube e vejo Deus perguntando a Maria das Graças o que precisa ser reconstruído na sua vida. A Maria Soares, a Patrícia, a Diana, a Girlaine, o que precisa ser reconstruído na sua vida, Maciel, Creuza, Silvia Cristina, o que precisa ser construído, Cecília, o que precisa ser reconstruído, Leia, Socorro, Maria Almeida, Júnior, o que precisa ser reconstruído na sua vida. Talvez você esteja dizendo: Senhor, a prioridade da reconstrução é no meu casamento. Ou seja, você identifica e diz ao Senhor o seguinte: o inimigo destruiu a relação mais sublime, ou uma das mais sublimes que há nesse mundo, que é a relação entre esposo e esposa. Pastor Júnior, o inimigo destruiu a confiança. O inimigo destruiu a cumplicidade. O inimigo destruiu o amor. O inimigo destruiu a paciência. O inimigo destruiu um sonho. Pois bem, Deus está bradando. Aleluia, eu sinto a presença do Deus Todo-Poderoso. Deus está bradando e está dizendo: quem está disposto a ir comigo nessa jornada para reconstruir o que o inimigo destruiu? É você. É você, porque é você que está ouvindo essa palavra. Isso é reconstrução dos muros para a sua vida. E essa reconstrução não é para amanhã. Essa reconstrução é para hoje. O que precisa ser reconstruído na sua vida? Tem pessoas que estão comigo agora numa batalha espiritual tremenda. Pastor Júnior, eu não sei o que aconteceu comigo, pastor. Mas parece, pastor, que o inferno se mudou para dentro de mim. Pastor, tudo eu temo. Pastor, eu me sinto sensível demais diante das batalhas, eu recuo. Nem começa,
eu já me dou por perdido. Pastor, o que o diabo roubou de mim foi a esperança. Eu vejo sempre as coisas, Pastor Júnior, pelo lado pior, sempre vai acontecer o pior. Pastor Júnior, como crer nas promessas de Deus porque eu não estou administrando aqui a minha casa, eu não estou administrando as minhas relações com os meus familiares. Pastor Júnior, eu não consigo nem cuidar de mim. Eu não estou conseguindo cuidar de mim. Eu não estou conseguindo fazer tarefas básicas, Pastor Júnior. Aleluia. O inimigo, ele destruiu valores, pilares, e você está nessa situação. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu sinto a presença do Senhor. E significa a reconstrução dos muros, espiritualmente falando. E você, quando reconhece tudo isso, sente a dor, sente a frustração de estar nessa situação, mas você diz: eu quero me alistar, pastor. Eu quero ser um agente dessa reconstrução. Pastor Júnior, o inimigo ele não pode continuar desse jeito não, porque nem reação ele está enfrentando. Você perdeu. Você está vendo os muros sendo derribados. Tem que ter reconstrução. Outros dizem minha reputação, meu passado, como fazer. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus, ele dá um sopro e ele apaga o passado. Deus está olhando para o seu futuro. Deus não está olhando apenas para o agora. Deus já ouviu da sua boca que você começou bem, que você por um momento teve muita convicção de que tudo ia dar muito certo. E de uma hora para outra você vê as coisas tomarem outro rumo. E agora? E agora não. E agora não. E agora é que Deus já chegou com providência. E agora é que Deus está dizendo: meu filho, você pode perder tudo, você só não pode perder a minha presença. Se firme. Eu estou com você, nunca te deixei, nunca te desapontei. E prontamente você do outro lado sente a presença de Deus e diz: Senhor, eu quero ir até o fim. Diante dessas palavras, o Senhor nos revela que nessa reconstrução nem tudo vai ser rosas. Nem tudo vai ser um mar tranquilo, nem tudo. Ô Pastor Júnior, o Senhor brada e Ele fala conosco através dessa palavra, dizendo: se prepare, porque a oposição vai se levantar mais cedo ou mais tarde. Isto é, você nessa situação, você não percebeu, mas você está alimentando o ego, a maldade de muitos. Eu vou ser mais claro. Você nessa condição que está, vendo o inimigo destruindo tudo e não reagindo, você está alimentando aqueles que dizem assim: enquanto pior, melhor. Enquanto pior, melhor. Tem alguém que já está com o coração obstinado ao mal. Está se alimentando
do seu momento de fraqueza, do seu momento crítico, do seu momento de, de falta de defesa. Tem alguém se alimentando disso. Mas hoje Deus tem uma resposta para esses inimigos chamados de Sambalate, Tobias e sua corja. Aleluia! O recado de Deus para você, Sambalate, Tobias e companhia, é que o meu Deus, Ele já me alistou e eu não vou abrir mão desta oportunidade. Eu me coloco à disposição, aleluia, e sou um agente de Deus. O inimigo não vai continuar destruindo. O processo de reconstrução já começou. Você pode dar um glória a Deus aí? Já começou. E quando começa o processo de reconstrução espiritual, se prepare, porque os Tobias e os Sambalates vão se levantar mais cedo ou mais tarde. E aí você tem que estar ligado. Ligado em quê, pastor? Ligado nos convites. Os convites disfarçados de paz. Porque, meu irmão, quando nós nos colocamos à disposição de Deus e não recuamos, nós estamos espiritualmente falando com a faca e com o queijo na mão. O problema é que a gente se coloca à disposição e recua. Pastor, eu vou com o meu Deus até o fim. Vai, então, meu irmão, o inimigo vai querer lhe tirar da reconstrução espiritual. Vem tantas coisas para lhe tirar do foco, como as distrações, as críticas. Mas você precisa estar atento. Eu vou continuar até o fim com o meu Deus. A obra no meu casamento vai ser concluída. A obra aqui na minha casa vai ser concluída. A porta que Deus abriu não vai se fechar, vai ser concluída. Diante das propostas que virão, você tem que sempre fazer a seguinte pergunta: essa proposta glorifica a Deus ou me afasta dele e do que ele me chamou para fazer? Porque mais cedo ou mais tarde, os Tobias e Sambalates, quem são essas pestes, pastor? Esses Tobias e Sambalate eram pessoas que deveriam ser os primeiros a reconstruir os muros. Mas, infelizmente, esses estavam se alimentando do pecado, do distanciamento do povo de Deus. Esses daqui estavam se alimentando do enquanto pior, melhor. Eram homens que estavam envolvidos no templo, tinham a cara de santo, a roupa de santo, mas eram demônios. Por isso que você tem que estar bem atento nesse processo, porque vai chegar muitas propostas em nome de Deus para lhe tirar dessa reconstrução tão nobre. Por isso que você precisa estar bem atento e rejeitar as propostas. Se vai te aproximar do propósito de Deus, do chamado de Deus, aceite. Se não, desapareça. O Senhor nos ensina grandes lições. E lá em Neemias 5:9, você vai ver este grande homem de Deus orando e dizendo assim, que coisa linda, vê só. Versículo 9, ele diz assim, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Aleluia. Será que você pode, você que está sentindo direção de Deus, faça essa oração semelhante a de Neemias.
Repita comigo: agora Deus fortalece as minhas mãos. Escreve aí: agora Deus fortalece as minhas mãos. Sabe por que Neemias estava orando desta maneira? Porque as acusações estavam se levantando. Mas você precisa acalmar seu coração. Olhe para mim, porque Deus está dizendo através dessa palavra o seguinte: meu filho, as críticas, as oposições, as mentiras, as caras feias, o colocar o pé, o puxar o tapete. O que é que tem isso, pastor? Deus está dizendo a você: descanse, porque isso faz parte do processo. Não, pastor, faz parte do processo. Mas, pastor, eu só estou envolvido com pessoas santas. Faz parte do processo. Existe ninguém mais santo aqui, formalmente, do que Sanbalate e Tobias? Isso eram uns santinhos. Aparentemente uns santinhos. Mas era gente ruim. Não fique olhando para a cara, não. Isso não quer dizer que você agora vai ficar caçando maldade nos outros, não. Vá seguir a sua vida, descanse. Deus não vai deixar os Tobias e os Sambalates te alcançar, não. Toque sua vida. O que Deus está lhe chamando é para você estar à disposição. Está à disposição? Você identifica que o diabo destruiu, então, meu filho? Aleluia. Eu quero ir com você até o fim, porque eu peguei nas suas mãos e nós iremos reconstruir aquilo que o inimigo destruiu. E por causa das muitas adversidades, nós oramos, Pai, agora a oração de Neemias, dizendo: ó Deus, fortalece as minhas mãos. As calúnias surgiram, mas não foi Neemias que fez a sua defesa, não. O próprio Deus defendeu a sua reputação. Você não precisa estar perdendo energia, não. Tem gente que tudo quer dar uma explicação. Não, toca a tua vida, toca a tua vida. Não, pastor, mas toque a sua vida. Toque a sua vida. Se você for dar valor a tudo que você ouvir, todas as impressões e o que as pessoas acham, você vai enlouquecer. Hebreus capítulo 11. A Bíblia diz que Jesus venceu desprezando as afrontas. Eu estou falando do Filho de Deus, perfeito. Quem foi mais apontado? Quem foi mais injustiçado? Quem se deparou com mais armadilhas do que o próprio Jesus, sendo perfeito, Filho de Deus? Quanto mais eu e você. Ou você aprende e pede a Deus discernimento, ou você vai ser guiado pelos ventos de acusações, de opiniões. Vai para um lado: ai meu Deus, vou fazer isso por causa de não sei o quê, estão achando isso, estão achando aquilo, estão não sei o quê, eu vou ter que agir assim, eu vou ter que fazer assim. Pede força a Deus, fortalece as minhas mãos. Eita, enquanto alguém está falando isso, está recebendo de Deus uma porção do Espírito Santo de Deus, de alegria, de gratidão, de revestimento. Eu estou ministrando a palavra de Deus aqui. Deus está descendo com uma unção toda especial para os seus filhos. Não é simplesmente uma palavra, é adoração que está subindo até o teu trono, Pai. É o Senhor falando conosco e a nossa alma reagindo, firmado em Deus até o fim. Neemias estava pedindo força porque ele sabe que sem a força de Deus ele não vai conseguir. Ele não vai reconstruir aquilo que o inimigo destruiu. Eu dou mais um passo adiante e chamo a sua atenção. Você que chegou agora, o tema da mensagem é firmados em Deus até o fim. A mensagem que lemos está lá em Neemias capítulo 6. Se você pode aí ir lendo, você vai entendendo.
Se você não está podendo ler a Bíblia, está só ouvindo o rádio agora, você vai compreender aquilo que Deus tem para a sua vida a partir de agora. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Porque Deus está nos prevenindo, dizendo: meu filho, eu quero disposição, você está disposto a ser o principal agente da reconstrução daquilo que o inimigo destruiu? Amém, Pai, me ajuda, fortalece, como Neemias falou. Mas o Senhor, Ele nos adverte lá em Neemias 6, do 10 ao 14. Ele nos adverte quanto às armadilhas mais perigosas que nós podemos enfrentar. Quais são, pastor, ou qual é essa armadilha? É a armadilha espiritual. Porque tem alguns pecados clássicos que nós temos inclinação, que todo mundo sabe que é pecado, e a gente até peca, mas peca sabendo que pecou, desde o começo do processo até o final. Esses pecados também são um desafio, claro, mas tem algumas armadilhas ou alguns pecados que ele vem em nome de Deus. O que acontece aqui? Tobias e Sambalate, usados pelo inimigo, eles começam agora a ver que não tem como parar a obra. Não tem como parar Neemias com acusação, com mentirinha, com essa coisinha, sabe, do inimigo. Essa novela que o inimigo sempre levanta. Pois bem, Neemias pedindo a Deus força, Deus dando força, continuou. Ele disse: pronto, agora eu vou chamar Neemias para dentro do templo, dizendo que a vida dele está correndo perigo. Veja que bando de coisa ruim. E olha que esses eram os pastores, os santinhos, viu? Eram homens do templo, levitas, representavam o templo, Tobias e Sambalate. Esses que agora estavam dentro do templo estavam armando de todas as formas para destruir Neemias e a obra de Deus. Não, vamos o seguinte, vamos dizer a ele que ele tem que vir para o templo, porque aqui no templo ele está seguro. Veja só. Neemias teve o discernimento de Deus para entender que essa mensagem não vinha de Deus. Aleluia. Porque aqueles homens queriam que Neemias perdesse a credibilidade de todo jeito. Essa armadilha eu considero as piores, porque é aquelas que vêm revestidas de toda santidade possível, sabe? Meu Deus, venha para dentro do templo, Neemias. Eles iriam destruir Neemias dentro do templo. Olha só. Você que liga seu rádio agora, você que está conosco, a mensagem é firmado em Deus até o fim. Deus está dizendo através dessa palavra: cuidado com as armadilhas, cuidado com aquilo que vem em nome de Deus. Porque se você chegou a esse estágio, é porque você não está recuando diante das outras armadilhas. Cuidado e cuidado. Porque, olhe, opinião todo mundo pode dar. Quem quiser dar opinião, fique à vontade. Eu tenho ouvido, vou ouvir e pronto. Quem quiser falar, fala. Quem tem boca, fala o que quer. Não é assim, irmão? Não é assim, irmã? Quem tem boca, fala o que quer. Agora, veja bem. Cuidado. Opinião é uma coisa. Conselho é outra. Conselho não é todo mundo que pode lhe dar, não. Não receba conselho de todo mundo, não. Não receba conselho de todo mundo, não. Primeiro, olhe, você tem que fazer essa regrinha aí, ó. Conselho você só recebe de pessoas que você tem certeza que lhe ama. Realmente essa pessoa me ama, então eu recebo conselho dela. Segundo, essa pessoa tem experiência do que ela está aconselhando?
Se tiver, receba. Terceiro, essa pessoa é especialista no que está lhe aconselhando, receba. Se não for assim, pode falar. Entra pelo... Eu ia dizer outro negócio aqui. Entra pelo ouvido, sai por outro. Jesus venceu, desprezando as afrontas. Os homens, eles mudam. Uma hora olha para você de um jeito, outra hora olha de outro. Os homens têm uma perspectiva agora, depois muda. Vai tocando a sua vida. O negócio é você bater o pé e dizer assim: Senhor, fortalece as minhas mãos. O inimigo não vai continuar essa onda de destruição aqui. Eu me levanto, Senhor, e me coloco à disposição. Usa-me, Senhor. Aleluia. Ô pastor, como é? Deixa eu anotar aqui. Conselho você só recebe de quem você tem certeza que lhe ama, quem é especialista no que está falando e quem tem experiência no que está falando. Especialista, experiência é muito parecido, né? É porque a pessoa vem lhe dar um conselho de algo que ela não sabe nem por onde começa, nem onde termina, nunca viveu isso, mas quer lhe aconselhar. Vá aconselhar outro. Eu não, eu escuto. Pronto. Escuto, entra no ouvido, sai em outro. As armadilhas espirituais, elas são as mais poderosas, porque vem em nome de Deus, vem em tom de profecia, vem pela boca do profeta, vem pela boca do vaso, vem revestido de toda majestade. Por isso que a minha oração se junta com a de Neemias, que Neemias pede força para os seus braços, né? Fortalece as minhas mãos, versículo 9. Eu peço a Deus, fortalece as minhas mãos e me dê discernimento, Senhor. Me dê discernimento. Me dê discernimento. Por fim, firmados em Deus até o fim, eu finalizo essa palavra dizendo a você que a obra foi completa. Foi completada, 52 dias, o muro erguido, Tobias e Sanbalat com a cara no chão, o inimigo envergonhado. Pastor Júnior, aleluia, eu vou ter, pastor, esse privilégio em Deus, você terá esse privilégio de ver a obra concluída. Será que você pode repetir comigo, com a mão no coração, com muito respeito às coisas de Deus, dizendo assim: eu verei a obra concluída. Isso. E você vai olhar para trás e vai dizer: eita, que eu venci as acusações. Eita, que eu venci as críticas. Eita, que eu venci as armadilhas espirituais que vieram em nome de Deus. Eita, que eu venci porque Deus fortaleceu as minhas mãos, pastor Júnior. Eu venci porque Ele me deu discernimento. O Deus que começou a jornada com você, Ele está presente, mais presente do que nunca. E Ele quer que você continue sendo esse soldado valente, sendo esse soldado que não recua as propostas daqueles que vêm em nome de Deus para lhe tirar do propósito. O que Deus te chamou para fazer. O que é que está tirando você do foco? O que é que está tentando tirar você da sua missão? É hora de, através da oração que iremos fazer, você firmar um compromisso com Deus e dizer, como Neemias disse, com toda a convicção da sua alma: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer ou não poderei parar. Aleluia, aleluia, Deus está lhe tomando através de um mover espiritual. Fortalece, Senhor, as nossas mãos.
O Senhor confiou essa tarefa a mim. O Senhor confiou essa tarefa ao meu irmão. Aleluia. Aleluia. Nós não abandonaremos, Senhor, a obra. Nós não abandonaremos, Senhor, a prática da oração. Nós não recuaremos diante das mentiras, das oposições, dos puxões de tapetes. Aleluia! Levanta, Jesus! Mais e mais para estarem do nosso lado. Aqui tem um recado claro para o inimigo. Você não vai destruir, porque o processo de reconstrução, aquilo que você destruiu, inimigo, será reconstruído com a força de Deus, a presença de Deus na minha vida. Aleluia! O que você destruiu, inimigo, será reconstruído. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, firmado em Deus até o fim. E enviei-lhe mensageiro a dizer, Neemias 6:3, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Amém. Glória a Deus.